Olá, irmãos, amigos e ouvintes do DM Playcast. Aqui é o Luiz Eduardo e aqui comigo está a prima Mariana da página SOS Filhas de Jó. E hoje nós vamos ter um papo muito interessante sobre segurança de jovens na internet, sobre a importância dos projetos das ordens para a proteção juvenil e muito mais. Seja bem-vinda, prima. Oi, muito obrigada. Perfeito. Para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o seu trabalho no Instagram, né? A página SOS Filhas de Jó já tem mais de 18 mil seguidores, né? Como foi que deu essa virada de chave para que você começasse a fazer esse tipo de trabalho? Alguma coisa desencadeou em ti essa vontade? Você já trabalhava com internet antes? Como foi? Não, eu nunca trabalhei com internet assim, dessa forma. Foi na época da pandemia, eu só fiz um vídeo no meu perfil pessoal falando sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental naquela época da pandemia, que foi um desastre para todo mundo. E eu postei no meu perfil e muita filha de homem me segue até hoje, né, no meu perfil pessoal, e elas acharam muito interessante e começaram a compartilhar aquele vídeo, gostaram muito, me chamaram para dar palestras nos BTs delas de forma online, que foi aquele boom de atividades online que a gente teve. Fazer live no Instagram do Grande Betel, de Minas Gerais. Então, teve esse boom de palestras online que eu fiz em 2020. Aí eu achei isso muito legal de falar sobre saúde mental voltado para a filha de Jó. E eu queria muito fazer isso, só que eu dependia de Betéis me chamando para falar, né? Só que eu não podia chegar em Betel por Betel e falar assim: oi, deixa eu fazer uma palestra aí no seu Betel, por favor. Uhum. Aí eu me deu um estalo um dia e eu criei assim no impulso e falei assim: isso não vou contar para ninguém não, porque se flopar eu apago. Só que aí Sim. não flopou, as meninas compraram a ideia e estamos aí até hoje. Fez 5 anos agora no final de 2025. Que legal, prima. O seu trabalho me lembra também um pouco de outra prima filha de Jó, que é daqui do Ceará, da minha cidade, né, de Iguatu, que é a Yasmin Maia. Ela também é psicóloga e também é filha de Jó. E ela já deu palestra, inclusive, no capítulo Demolei lá de Iguatu, e eu tive presente. Foi uma palestra muito bacana sobre depressão, se não me engano. Foi até no ano passado ou foi em 2024, eu não me lembro ao certo, mas foi um momento importantíssimo e eu acho que é muito útil essa proximidade entre as ordens, né, para trazer uma perspectiva melhor para a nossa juventude, né? Eu acho o trabalho indispensável, assim, maravilhoso. E sobre a questão das políticas em si de proteção à juventude. As filhas de Jó já têm há mais tempo, né, esse tipo de prática do que nós demolês, que a gente só veio ter oficialmente a partir de janeiro desse ano, né, que foi o Programa Nacional de Proteção à Juventude do Supremo Conselho de Demolei Brasil, que inclusive eu fiquei muito feliz quando vi que foi lançado, porque foi assim de uma importância exemplar. E quando surgiu dentro das filhas de Joaquim no Brasil essa criação dos programas de práticas ideais para a juventude de proteção? Então, é o que a gente chama de YPP, né? Porque é o Programa de Proteção à Juventude. Ele, na verdade, a gente importa ele dos Estados Unidos. A gente só coloca as diretrizes em prática aqui no Uhum. Brasil. A gente tenta fazer funcionar aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos ele é indispensável para qualquer organização juvenil. Seja ela Filha de Jó, Demolei, as Arco-Íris também, os escoteiros, tudo que é organização juvenil tem essas diretrizes da proteção à juventude. Então, a gente viu que estava sendo necessário e começou a fazer valer aqui do nosso jeito, porque
Tava um pouco solto, né? Tava sendo necessário. Então, pegou as diretrizes de lá, colocou aqui. Mas a gente está construindo ainda algumas outras formas para fazer valer da mesma forma que está funcionando no Demolei Brasil. Então, ainda não está no nosso 100%, que deveria estar, mas a gente já coloca da forma importando as regras de lá para cá. Perfeito. Para a audiência Demolei e de fora do âmbito maçônico, como é essa questão da representação das filhas de Jó no Brasil? Tem algo como um Supremo Conselho, como tem na Demolei, que é mais independente dos Estados Unidos, ou é mais menos soberano, digamos assim? Não, no Brasil a gente responde ao Supremo Conselho nos Estados Unidos. E o que acontece? Nas filhas de Jó, a gente tem as jurisdições, tanto que nos Demoleis os capítulos eles são enumerados pelo país, né? Nas filhas de Jó, eles são enumerados por jurisdição. Então, o meu Betel, ele é o Betel 7 de Minas Gerais. Ele foi o 7º de Minas Gerais. A gente não tem uma numeração por país, a gente tem uma numeração por jurisdição. Então, a gente tem já tem essa diferença. Cada jurisdição, ela, dependendo do seu tamanho, ela vai ter a sua certa independência. Igual Minas Gerais é uma grande jurisdição. O Ceará também é uma grande jurisdição. A gente tem grandes jurisdições, que é o número X de filhas ativas, de betéis, e grandes jurisdições são supremas em suas jurisdições. Elas têm muita autonomia, mas elas ainda assim precisam respeitar a nossa Constituição Geral. Então, a gente pode determinar algumas diretrizes, contanto que não vá ferir a nossa Constituição Geral. Por exemplo, a gente pode determinar alguns prêmios, a gente pode determinar algumas datas, mas a gente, por exemplo, não pode determinar a idade de ser filha de Jó, porque ser filha de Jó é a Constituição básica. Então, a gente não pode aqui em Minas Gerais virar e falar assim, não, porque ser filha de Jó em Minas Gerais é de 5 a 25 anos. Não, isso é Constituição básica, mas a gente pode determinar que em Minas Gerais as eleições não vão ser feitas em maio e novembro, vão ser feitas em abril e dezembro, sabe? São coisas entendi. assim. A gente tem o básico, mas uma certa liberdade. A gente tem uma certa liberdade. O ideal é que cada jurisdição vá crescendo e a gente tem esse incentivo para que todas as jurisdições cresçam o suficiente para se tornarem grandes e se tornem cada uma delas supremas em sua localidade. Até porque cada jurisdição vai conhecer melhor o que funciona no seu estado, né? Então, dessa forma. Perfeito. Essa questão que você falou de ter essa obrigatoriedade de responder à Constituição Geral, né? Foi, inclusive, um dos motivos que levou aquele problema que a gente teve aqui no Ceará em 2023, né? Eu acho que você ficou sabendo que queriam mudar as regras lá das filhas de Jó, dos Demolês, contrariando as regras internacionais, né? Então, isso já foi um baque, mas a gente, graças a Deus, está se recuperando, né? E essa questão sobre a representação juvenil, vocês têm algo como a gente tem os mestres conselheiros nacionais? Porque eu sei que por estado tem as misses, né? Tem, a gente tem as misses de cada jurisdição, a gente tem a nossa Miss Filha de Jó Internacional, e as nossas lideranças juvenis, elas são as misses, principalmente que elas são as embaixadoras, embaixatrizes das filhas de Jó, ou em cada jurisdição, no caso da Miss Filha de Jó Internacional, da ordem como um todo. Então, se vai ter um evento maçônico e a Miss está presente, ela vai falar em nome das filhas de Jó.
a gente tem nas filhas de Jó que a filha de Jó, ela é sempre uma autoridade, a grande autoridade, porque a gente está sempre trabalhando em volta da filha de Jó. Porque se não tiver a filha de Jó de 10 anos, a filha de Jó de 15, enfim, né, de 10 a 20 anos, a gente está trabalhando para quem, né? Para que a gente está trabalhando? Então, a Miss Filha de Jó está representando as meninas. Então, ela é como se fosse uma autoridade. Ela é a autoridade, então ela está ali para representar e para falar pelas meninas. E a gente também tem a Honorável Rainha do Supremo Betel, que é também internacional. E nas jurisdições a gente tem tanto a Honorável Rainha de Grande Betel, que aí vai depender se é uma grande jurisdição, ou a Honorável Rainha do Betel Jurisdicional, se for um conselho jurisdicional, que é a transição entre uma jurisdição que está totalmente sob o Supremo, ou então para uma grande jurisdição. É um pouco complicado, nem mesmo as meninas e os tios entendem direito essas divisões, mas é basicamente isso. Tem a jurisdição que responde diretamente ao Supremo nos Estados Unidos, que são jurisdições menores. Aí ela vai crescendo, vai se tornando independente, cria um conselho jurisdicional, e quando ela cresce, ela se torna um grande conselho, e aí ele se torna supremo em sua jurisdição. Aí é... Perfeito. É um pouquinho complicado mesmo, mas eu acho que eu consegui entender. E eu acho que o pessoal de casa também vai conseguir entender, mais ou menos, que a explicação foi bem boa. Voltando a essa questão da proteção juvenil, teve, né, um caso bem grotesco que aconteceu, não, vários nos Estados Unidos, envolvendo os escoteiros, né, que até tem documentário na Netflix, e que gerou, inclusive, um eco em outras organizações, né, como é o caso da Ordem Demolei, por conta que lá existia, mesmo com práticas que eles alegavam que era de proteção à juventude, existia uma complexa rede de proteção a abusadores dentro da instituição, assim, ao nível de que eles, quando sabiam que tinha supostamente um alerta vermelho, né, para predadores sexuais de jovens dentro da organização, só que acabava, segundo o que está descrito no documentário da Netflix, que, se não me engano, chama Arquivos da Perversão, o caso Boy Scouts of America. Eu acho que ele descreve lá, se não me engano, eu não consegui assistir esse documentário todo porque foi muito pesado, assim, de ver e é bem desconfortável. Mas ele tanto é que a organização chegou a acontecer o mesmo que aconteceu com o Supremo Conselho Internacional da Ordem de Demolei nos anos 90, né? Quando teve aquele caso de um maçom que estava fazendo coisa errada lá com os Demolês em sala capitular e tudo, que acabou levando à falência por questão de processos, né, judiciais. Alguma vez já aconteceu no âmbito das filhas de Jó, ou então das arco-íris, algo que tenha tomado grandes proporções e que motivou a adoção de práticas mais seguras para a juventude? Olha, que eu tenha tido acesso, não, mas eu acho que as nossas políticas, elas buscam principalmente a prevenção. Uhum. Principalmente por se tratar de meninas, Sim. são alvos muito, né? São alvos. Só de ser Mais meninas já vulneráveis, são né? alvos muito grandes. A gente já nasce com um alvo muito grande. E É. meninas novas, principalmente, né? Não que para meninos não seja, Não, dá mas para entender. as meninas elas já são mais vulneráveis por conta disso. Tem a Então, questão, né, do é, patriarcado que já impõe isso, o sim, machismo estrutural. sim, então a gente trabalha muito com a questão da prevenção. Não tem nenhum caso que eu tenha Ah, conhecimento que tenha sido a esse nível, né? uhum, Igual tem dos escoteiros e dos demolês, mas a gente trabalha muito com a questão da prevenção, uhum. principalmente da prevenção, que é uma coisa que é para tornar as filhas de Jó um lugar seguro e confortável para as meninas. Ótimo. Eu vi, assim que você lançou aquele post
sobre a proteção das meninas em questão do ambiente virtual depois desse uso absurdo da inteligência artificial e Photoshop para criar imagens falsas de cunho sexual, né, de menores de idade. E teve um caso assim que me deixou chocado, que foi com a IA do Twitter, né, o Grok. Ninguém Nossa, chama de X aquilo, né, aquela porcaria. Mas que teve uma estatística que saiu que eram gerados coisa de milhões de imagens por minuto assim de abuso sexual infantil ou de mulheres em geral, né? Imagens de um cunho, digamos, não apropriado, né? E sem consentimento, que é pior ainda. sim, Se mesmo se for a própria pessoa já criando esse tipo de imagem de si mesmo e fazendo para venda online, já é uma coisa problemática, porque as IAs elas já têm nos seus bancos de dados imagens desse tipo, mesmo que a empresa que trabalhe na IA diga que não tem, né? Porque a IA basicamente faz uma varredura do que tem na internet. Então, sim. tem a questão de direitos autorais também, tem o fato de que ela pega imagens inapropriadas, sem consentimento dos autores, ou até criminosos, né? Como esse caso das imagens de abuso sexual infantil. Isso é um tópico que mexe muito comigo. Eu vi, né? Saiu recentemente um documentário da BBC no YouTube, se não me engano, que foi até com a Polícia Federal, falando sobre os policiais que trabalham todo dia vendo esse tipo de conteúdo para analisar em processo, né? E a gente imagina como é necessário que esses profissionais tenham um acompanhamento de saúde mental adequado, né? Porque Sim. ele dá horas e horas por dia vendo esse tipo de absurdo. Não, eu não teria coragem de passar nem 2 minutos vendo uma coisa dessa. Não, sim, é realmente tudo que envolve essa questão de assédio, a falta de consentimento como um todo, ela afeta muito. Então, ela machuca muito. Ela é algo difícil de lidar, e é por isso que é importante que a gente tenha essa conversa com, com as nossas ordens. Porque eu acho que é muito tabu, eu, pelo menos, na minha bolha, mas isso aqui aí é um trabalho meu, né? Então, Uhum. eu vejo que está diminuindo um pouco, né, esse tabu, então a gente está conseguindo ter um pouco mais de abertura, mas eu sei que pode ser aquele viés, né, meu de eu consigo conversar, então eu acho que está tranquilo de conversar, então pode ser que não seja tanto assim em todos os lugares, mas é importante que a gente fale sobre esse assunto, que a gente fale sobre a importância das meninas se protegerem, das meninas quando eu falo as meninas é por causa do meu público, mas Se apoiarem é, também. das meninas e também da Ordem da Mulher, né? Dos jovens como um todo, vamos chamar de jovens, dos jovens como um todo se protegerem e a gente ter essa conscientização e de chamar também, eu acho que aí entra a importância da Ordem da Mulher de chamar para conscientizar de parar de perpetuar alguns tipos de fala, algum tipo de atitude, se não for seu, do seu amigo, daquele seu colega. Então, assim, tudo isso é o tipo de conversa que a gente pode ter, que não só vai proteger vocês, mas também vai ajudar a proteger a gente. Perfeito. É uma questão de todo mundo se unir para se proteger também e proteger quem está mais vulnerável, né? Isso até me lembrou agora um vídeo que eu vi da como é o nome? Da Aline Câmara, que ela é uma influencer. Ela, embora não seja exatamente o público assim que o acesso o gameplay, né? Que ela fala muito sobre a perspectiva de trauma religioso também. E ela falou sobre essa questão do vocabulário, né, masculino, que muitas vezes é usado como uma forma de violência contra as mulheres e às vezes contra os próprios homens, né? Eu noto muito, assim, no âmbito, né, por eu estar com convivência, apesar de ser pouca com os demolês presencialmente, mas eu noto até em conversa de WhatsApp que existe uma questão machista muito forte ainda. Eu já vi
eu não vou citar nome, obviamente, até porque eu não lembro quem foi que falou isso, mas foi num grupo que a gente tem, uma pessoa que começou a destilar lá falas problemáticas pra caramba, machistas, misóginas, e dizendo que não era para a mulher estar envolvida com maçonaria, que não sei o quê. Eu fiquei pensando que, meu Deus, eu viajei para 1920 agora. Foi, olha que incrível, uma máquina do tempo. É uma pena que usada para uma coisa tão baixa, né? Sim. Mas eu vejo que ainda existe muita resistência entre os meninos, principalmente os meninos que se identificam mais com um certo espectro político, que eles não querem perceber que eles estão cometendo um erro e não aceitam que uma pessoa repreenda, por mais que isso seja até uma coisa boa para ele aprender a ser uma pessoa melhor, né? Porque existe essa questão até em religião também, de religiões que a gente sabe que fazem com que a mulher esteja num lugar de submissão totalmente, né, totalmente equivocado, que vem de tradições históricas defasadas e que as pessoas ainda hoje levam a ferro e a fogo como se fosse algo que só porque está na história da religião aquilo deveria permanecer para sempre, sem dar uma olhada que aquilo reflete o tempo em que foi escrito, e não foi para ser algo atemporal, né? Tem coisas nas religiões que obviamente são atemporais, mas a gente tem que ver que não adianta a gente estar no mundo hoje e adotar a mesma perspectiva de alguém que viveu 2.500 anos atrás, porque não tem condição. As pessoas usam de livro religioso para destilar preconceito contra outras religiões, para destilar preconceito contra mulheres, contra pessoas LGBTQIAPN+, existe toda uma... E eu vejo essa reprodução de comentários, até às vezes misóginos e homofóbicos, dentro dos demolês, e eu sempre que posso reclamo sobre isso. Aí depois fico com fama de chato, mas eu estou fazendo uma coisa, não é visando a atenção para mim, eu estou pensando em fazer um ambiente mais saudável para todo mundo. É muito chato, às vezes, a gente tá numa situação que começam a falar com gírias problemáticas, com coisas. Você já passou por alguma situação assim, prima, de você presenciar, principalmente algum jovem que demolei numa situação de fala problemática, e o que aconteceu? Você repreendeu? Claro que a gente não vai citar nome de ninguém, nem dizer onde foi, né? Até por uma questão de ética, mas já aconteceu. Nossa! Então, né, eu tenho aí, cara, quantos anos? Tem 16 anos de ordem, eu acho. 16 anos de ordem. Então, assim, eu tenho exemplos e mais exemplos, não só vindos de Demolay, mas acho que principalmente vindo de maçons. Então, Uhum, misoginia, homofobia, transfobia é algo que a gente acaba escutando. uhum, E, tipo assim, às vezes a gente vê aquele comentário que é maldoso, que a gente escuta a pessoa falando no sentido para machucar, que a gente vê que a pessoa está falando na maldade, sim. e também a gente vê aquela pessoa falando e, tipo assim, ela só está reproduzindo uma coisa que ela sempre falou, É, que a sociedade sempre falou, e a gente vê que, tipo, será que a pessoa ela realmente acredita nisso ou ela está falando sem pensar? Né? Então uhum. a gente tem esses dois tipos de fala, mas nossa, já escutei muito. E eu já escutei que filho de Jó tinha que ser mais submissa, que Ai, a gente, nossa, que não dá para trabalhar com mulher porque mulher é muito difícil. Já escutei de filhas de Jó, que, eu cansei de trabalhar com filho de Jó, agora eu trabalho só com Demolei, porque, mulher é cheia de drama. Aí eu, assim, a Pick Me sério? Girl, né? Tipo assim, de onde é que você tirou isso, sabe? Eu acho que muito mais do que uma forma que eu aprendi a lidar com isso é perguntar para a pessoa, mas por quê? De onde é que você tirou isso? Mas, Uhum. sabe, fazer a pessoa pensar e refletir. Ela pode até não mudar a opinião dela, mas Dá aquele é, pontapé inicial, né? porque se ela estiver falando na maldade, para machucar,
ela vai ficar sem graça. Se ela estiver reproduzindo só por reproduzir, igual várias falas que a gente tem que são quase que cultura popular, porque para mim isso não é cultura, ela vai repensar na hora de falar da próxima vez. Então, existe, desculpa interromper, aqui no Ceará, na minha universidade, existe um movimento muito interessante, porque eu faço jornalismo, né, na Universidade Federal do Cariri, e aqui a gente tem muito essa questão da cultura, e a cultura é considerada como um quarto pilar, né, que tem ensino, pesquisa e extensão, em geral nas faculdades, né, públicas, só que aqui na UFCA a gente tem a questão da cultura como um ponto principal, assim, tudo que a gente faz. E rolou um movimento aqui que era dos cordelistas amaldiçoados, alguma coisa assim, que foi um movimento de revisitar cordéis antigos e alguns autores e ver o que há de problemático neles para que nas próximos cordéis e tudo fosse refeito, fosse revisto, para que não reproduzisse preconceitos de uma época que não é mais a atual. E isso eu achei fantástico, assim, é um trabalho exemplar. Eu me orgulho muito de fazer parte da UFCA, porque eu vejo que, embora seja uma faculdade muito nova, assim, para os padrões, né, porque é uma universidade que tem 13 anos só de existência, porque antes era o UFC Cariri, né, que era só um braço da Universidade Federal do Ceará, que era só... Começou só com medicina em 2001 na cidade vizinha aqui, que é Barbalha. Aí depois, ao longo dos anos 2000, foi chegando outros cursos, administração, ciências contábeis, jornalismo. Jornalismo, por exemplo, completou 15 anos ano passado. Então, a gente teve muito evento sobre isso, foi bem bacana. A gente teve até um momento com a Manuela Dávila aqui para falar sobre fake news e foi assim, foi um dos momentos mais fantásticos que eu já pude estar presente. E na sua jornada como psicóloga e como quando você era estudante, teve algum momento assim durante a formação que te fez se apaixonar mais pela sua profissão? Você conheceu alguém, alguma pessoa que é referência para você nessa época? Nossa, foram assim vários momentos, porque é uma coisa que eu tenho desde a minha adolescência que eu queria ser psicóloga, desde os 14 anos. Porque desde sempre minha mãe me colocava para fazer terapia, porque minha mãe é uma defensora ferrenha de terapia, então vários momentos da minha vida ela colocava ali para eu fazer, né, terapia, então é uma profissão que eu cresci admirando, várias psicólogas, e então na adolescência eu já entendi que eu queria ser psicóloga. Flertei um pouco com o direito, porque meu pai é advogado, aí ele me deu se você fizer direito, eu te passo o meu escritório. Aí quem não quer, né? Ser uma Nepo Baby. Eu queria. Só que aí eu vi que não ia fazer a faculdade por mim, ia fazer por ele. Mas aí fazer faculdade foi tipo de psicologia foi assim um processo de autodescobrimento também, né? Porque você vai amadurecendo conforme você vai fazendo a sua faculdade, né? É um processo muito interessante. Eu conheci vários professores, eu acho que principalmente professores meus. Tem uma professora que me marcou muito, que foi a Kellen, e teve uma outra que é a Larissa, que, nossa, elas foram que uma me mostrou que dá para você continuar com a sua personalidade e ser uma boa psicóloga, porque sempre passou, tipo, não, você tem que se anular completamente para ser psicólogo. Não, ela mostrou que, não, gente, você consegue ser você e ser psicólogo. E a outra professora, a Kellen, é que me mostrou a área que eu queria ir, que é a comportamental. Então, foram essas duas professoras que foram me levando para caminhos diferentes, assim, para entender melhor a minha profissão, né? Perfeito. Um abraço aí para as professoras. Se esse episódio chegar nelas, um forte abraço. E eu também tive, né, essa questão de ter professores que me inspiram muito, desde a escola, né?
E agora, principalmente na faculdade, tem 3 professoras muito queridas minhas. Aliás, eu gosto de todos os professores, eu não tenho problema com ninguém, graças a Deus. Mas 3 professoras e um professor que... 2 professores, 5 pessoas no total. Que eram a professora Lígia, de telejornalismo, que é maravilhosa, que também tá me ajudando demais agora, que eu estou na disciplina dela do laboratório, né, de telejornalismo, e estou produzindo um documentário que vai lançar agora em março, sobre o Padre Cícero e a maçonaria no Cariri, e depois a professora Elane, que é uma querida maravilhosa, assim, que já ministrou fotografia, ministrou comunicação visual, design de notícia, e cada experiência de ter uma disciplina com ela era maravilhoso. E a outra, meu Deus, são mas São assim, todos, né? é, mas em especial, além delas, a Amanda, que já me deu várias disciplinas também, como sociologia e tal, e a Liliane, de jornalismo impresso, que é, assim, uma rainha, uma pessoa maravilhosa, que eu me inspiro muito nela, assim, eu vejo ela como um exemplo de pessoa a ser seguida. E nos professores seria o professor Rodrigo Capistrano, né, de documentário, que também está me ajudando muito agora nessa etapa final e vai ser meu orientador no TCC, e o Alexandre, de antropologia, psicologia e comunicação, que fez, inclusive eu conheci a psicanálise graças a ele, porque a gente teve no segundo semestre essa disciplina, no terceiro semestre, essa disciplina optativa de psicologia e comunicação, que era basicamente psicanálise. Então foi ali. E eu já tenho uma quedinha com psicologia, eu já li bastante sobre psicologia, ainda mais depois que eu descobri que eu sou autista, eu comecei a ler, eu tenho o livro da Temple Grandin, por exemplo, então teve uma época que eu estava literalmente hiper focado nisso, eu tenho vários livros de Freud também, e psicologia já ia ser minha segunda opção de curso, na verdade. Primeiro, eu estava pensando em fazer relações internacionais na USP, mas aí ia ficar muito caro, né? Porque eu digo, tu no Ceará, sem ter um centavo para viajar, para ainda pagar o vestibular, pagar a estadia, né? Que embora eu fosse ficar na casa de uma tia minha lá, mas tem transporte e tudo é muito complicado em São Paulo, né? Então, porque a cidade é um planeta quase só. Então, Tudo é longe, tudo é caro. é, veja, você não sai de casa sem gastar R$ 100, assim, então haja dinheiro. Aí agora eu tô, né, como já tô quase finalizando a faculdade, já tô indo para o 7º semestre agora. Foi depois dessa bagunça da pandemia, né? Os semestres ficaram tendo 3 semestres no ano. Então, mas acaba que eu vou concluir no tempo certo, que é em 2027.1, agora em fevereiro ou em março. Acho que é em fevereiro mesmo, graças a Deus. Aí, prima, teve algum projeto assim que você fez durante a faculdade que repercutiu depois na sua atuação profissional? Teve não tão positivamente. Quando eu fiz parte que assim, repercutiu assim, porque eu fiz parte de uma empresa júnior, porque antes eu tinha certeza que eu queria ser da parte organizacional, ou seja, trabalhar em empresa. Eu tinha certeza absoluta que eu queria trabalhar em RH. Aí, de tanto eu fazer parte de empresa júnior, eu pensei assim, quero nada, quero ser psicóloga de clínica mesmo. Foi isso que repercutiu, então não foi tão positivamente, porque eu achava que eu queria ser uma coisa e me levou para outra, mas o próprio SOS mesmo, eu fiz no finalzinho da faculdade. Então, tinha professor meu que sabia que eu estava fazendo e, tipo, usava posts meus em exemplo de sala de aula e eu ficava assim, meu Deus do céu, estou sendo notada pelos meus próprios professores, o que é isso? Uhum. Então, foi um pouco dessas duas coisas. Um que me levou para outro lado, e o SOS repercutiu também um pouco no finalzinho do meu curso. Uhum. Perfeito. Então, falando agora, voltando ao nosso tópico central, tem várias formas que a gente pode usar para denunciar esse comportamentos abusivos em redes sociais, né? Principalmente se tratando de jovens. E eu gostaria, primeiramente, de citar a SaferNet, né? Que é uma
uma organização internacional que trabalha justamente com a proteção de jovens e uma militância por uma internet mais livre e segura para todo mundo, né? E lá tem ferramentas justamente para você, jovem, denunciar se uma foto sua for usada para conteúdo pornográfico, se alguém vazar, por exemplo, uma foto íntima sua, ou algo mais, ou começar a te chantagear, você pode denunciar por lá. Porque redes sociais, a gente vê que, principalmente depois desse segundo governo Trump, as redes sociais estão cada vez mais, usando a expressão meio chula, cagando e andando para o que é que está acontecendo lá. Agora mesmo teve o julgamento aqui no Brasil, né, da Meta, sobre essa questão de proteção a adolescentes e crianças, para que foi, inclusive, a advogada da Meta para a América do Sul, basicamente lavou a mão dizendo que a Meta não tem como saber se o conteúdo que está sendo enviado no direct se tem pedófilo entrando em contato com criança, que eles basicamente só faltaram dizer, eu não tenho nada a ver com isso, vocês que se danem, né? Sendo que eles têm esse controle, sim. Sim. Eles têm esse controle, mas eles realmente não se importam por algum motivo. Pois é, não existe ética. No livro Geração Ansiosa, que eu até citei no podcast, no primeiro episódio aqui, que foi com o tio Rodrigo Beleza, eles falam, né, de estudos internos e depois que viraram processos judiciais contra principalmente a Meta, porque eles criaram um algoritmo perfeito já visando viciar você, jovem, e lhe causar transtorno de identidade, que inclusive eu tenho, transtorno de dissociação de imagem, desde que eu era 10, 11 anos eu já comecei a desenvolver isso e nunca consegui me livrar dessa desgraça. Depressão, esse senso de comparação o tempo todo, e descobriram que, especialmente para meninas, o Instagram é uma arma de destruição em massa, tá? Assim, porque eu até tenho o livro aqui no Kindle, eu ia dizendo em PDF, mas não, eu não pirateei o livro, não. Mas ele cita, né, que meninas, principalmente ali de 11 anos e tal, porque é comentado também no livro que as meninas têm um senso mais de pertencimento a grupo do que nós meninos, né? Que depende mais da aprovação das outras. Aí cria. Lá, prima, eu fiquei chocado quando eu descobri que lá nos Estados Unidos existe uma cultura de bullying contra pessoas que usam Android, porque como a maioria usa iPhone, até aquela bolinha do iMessage, sabe, que fica azul quando você manda um SMS no iPhone, para quem não sabe, que o iPhone ele tem o iOS, o Mac e tal, tem esse SMS próprio da Apple que é de graça para quem tem, né, dispositivo da Apple. Aí eu fiquei assim, besta. Caramba, eles acham literalmente qualquer motivo, mais irracional que seja, para discriminar as pessoas. Que paísinho desgramado, pelo amor de Deus. E o quanto os jovens se sentem pressionados, principalmente jovens de uma classe mais baixa, que não tem condição de comprar um iPhone, que geralmente é caro até lá, né? Embora o custo de vida lá seja mais baixo, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem um iPhone, né? E ainda bem que aqui no Brasil isso não acontece, né? Pelo menos não que a gente saiba, porque quase ninguém usa iMessage, né? Então, e como todo é uma cultura lá. É tipo aquele vamos taxar essas importações de pauta, né, Haddad? Porque estão importando muita pauta gringa para cá que só está causando problema. Já estão problematizando casamento interracial por aqui, como se o Brasil tivesse raça pura, como se algum lugar do mundo tivesse raça pura, né? Mas aí ele aí fica nesse monte de discussões absurdas, é o tribunal de minúsculas causas, né? Quando começam lá, não, porque eu só não sei quantos por cento. Gente, se é 100% brasileiro, isso já define, eu acho que já tá de boa. Pois né? Eu fiquei assim, besta quando eu descobri, prima, que existe no Facebook uma cultura assim absurda de grupos que eles chamam de inseminação caseira, né? Que para quem não sabe, são pessoas que se prontificam, que basicamente se propõem a fazer relações sexuais com outras pessoas que nem conhecem para gerar filhos com certas características genéticas
E sempre privilegiando, adivinha só, branco, louro do olho azul. Pronto, é isso. Aí, cara, eu já vi prints desse grupo, eu fiquei assim, aquele meme da Britney fazendo assim com a mão assim na cara, eu fiquei desse jeito. Aí é absurdo, cara. Como é que no Brasil, o país mais miscigenado da face da Terra, as pessoas estão colando um discurso desse? É muita falta de noção mesmo. Então, mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Muitíssimo obrigado, Prima, pela sua disposição em participar. Foi muito legal conversar com você. E espero que em outros momentos a gente também possa fazer conteúdos em parceria para ajudar cada vez mais nossos jovens, né? Com certeza. Contem comigo. E a gente se esbarra aí nesse mundo paramaçônico que é bem pequeno, né? É, pois perfeito. Um abraço a todos e até o próximo episódio.